Estamos de volta nessa semana trazendo assuntos relacionados à crise que o nosso país tem enfrentado e ajudando os brasileiros, a passar por esse momento, a enfrentar esse momento. São quase 12 milhões de desempregados no país, muitos buscando uma recolocação no mercado de trabalho, muitos jovens procurando o primeiro emprego em tempos de crise, e aí isso dificulta um pouco, esse primeiro acesso ao mercado de trabalho, e muitas orientações também para as artesãs e os artesãos que nos acompanham. A gente já deu aqui essa semana dicas de como vocês podem melhorar as vendas, como formalizar o trabalho, os cursos gratuitos que são oferecidos, por exemplo, pelo Sebrae. Também recebemos aqui economista, profissionais da área de gestão empresarial e hoje, especialmente, a gente recebe uma psicóloga, quero apresentar ela para vocês, a Fabiana Carmona. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Tá. Muito obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Fabiana, e a gente gostou muito que você topou participar aqui do nosso programa, porque quando a gente fala em mercado de trabalho, ou na primeira vaga, ou aquela pessoa que busca uma recolocação no mercado, a entrevista de emprego é algo que cria muita expectativa naquele profissional, muito medo, muita ansiedade, o nervosismo, a insegurança. E aí, você como psicólogo, eu queria que você ajudasse essas pessoas, Então, quais são as dicas e orientações para aquele profissional tentar, na medida do possível, se manter o mais tranquilo possível? Porque eu acredito, até a gente estava conversando aqui no intervalo, nos bastidores, é tudo aqui, que controla. Muitas pessoas ficam tão nervosas, tão ansiosas, que passam a desenvolver sintomas físicos, transpiram muito, Algumas, a mão começa a sair aquelas gotinhas mesmo de água, do excesso de nervosismo, de ansiedade. Os gestos com o corpo, às vezes fala com aquele tremor, Não consegue organizar a linha de raciocínio, do pensamento. Tudo porque aqui na mente ele não conseguiu trabalhar muito bem aquela situação. Exatamente. Como se manter tranquilo? Então, assim, primeiro ponto, Hoje, a nossa situação atual não é tão favorável no sentido a crise que o país está enfrentando pelo fato que a gente tem muitas pessoas desempregadas e pouca oferta. Então, assim, não tem o perfil certo ou perfil errado, e sim aquele perfil que se encaixa melhor naquela vaga. Então, uma das coisas que ajuda a te tranquilizar, primeiro ponto, ser bastante otimista, pensamento positivo, já é um bom começo, Tati? Para que a gente possa desenvolver, elaborar a entrevista que você consiga, no sentido, se vender, e falar coisas importantes que você desenvolveu ao longo da sua carreira da melhor maneira, Então, assim, é aquela empresa que eu estou procurando. Então, você buscou conhecer aquela empresa? Procura informação para que você fique mais familiarizado com aquele ambiente que você vai visitar. O cargo que você vai exercer, é isso mesmo que você está procurando? Porque ao mesmo tempo que a gente está sendo avaliado, foi como você falou, aquele momento da entrevista é um momento tenso. Porque a gente sabe exatamente que acontece ali essa avaliação. E não é fácil você ser avaliado. Então, primeiro ponto, o pensamento positivo, mas em seguida, seja verdadeiro, Seja honesto, no sentido assim, não crie um personagem que não exista. Então, fale a verdade. É lógico que a gente passa situações boas ao decorrer da nossa carreira e situações difíceis. E é bom você ter em mente, tudo que você tem de sucesso e carregar com você uma situação no sentido assim, de fracasso, que foi difícil e como que eu lidei com isso? Porque fazer essa autoanálise é muito difícil, Mas você conseguir fazer e falar assim, poxa, depois disso eu consegui, numa próxima vez, fazer diferente, pude fazer melhor. Porque hoje em dia as entrevistas estão mais elaboradas, deixando o candidato contar um pouquinho da trajetória dele, Não é mais, me fale 3 pontos positivos, 3 pontos negativos. Porque antes as pessoas até meio que decoravam um pouquinho a resposta. Eram tópicos, Exatamente. Então, não, no sentido assim, Tati, como que foi, a sua experiência? Relata para mim uma experiência que você
carrega, que você gosta e sente orgulho da sua história. E ao mesmo tempo, a gente tem uma situação que a gente carrega que foi difícil, mas naquela situação difícil eu consegui aprender. Isso é legal, então de repente a gente expor ali um erro, uma falha e que a partir disso eu aprendi, eu amadureci profissionalmente, consegui criar ali uma outra solução e resolver de repente aquele conflito, aquele problema, ou corrigir aquela falha que eu tive inicialmente. Exato, porque a trajetória profissional, todo dia você está ali para aprender, né? Todo dia você vai aprender. E hoje, como no início eu disse, né? Hoje o mercado, se você ficar então com o pensamento, o que eu estou fazendo de errado, porque eu não sou aprovada, às vezes a empresa demora para dar o retorno, às vezes tem empresa que não retorna. Então, o que eu estou fazendo de errado? Calma, né? Por que não mudar o pensamento? Eu não estou fazendo nada de errado. Mudar o pensamento no sentido, o que eu posso fazer para me preparar para a vaga que eu quero? Do que ao invés de ficar pensando o negativo, o que eu estou fazendo de errado? Então, eu quero aquela vaga precisa do idioma. Como eu posso me preparar para atingir aquele idioma? Como que eu posso me fortalecer para desenvolver aquele cargo? Né? No sentido de se preparar profissionalmente. É lógico que a primeira visita sua, no sentido de venda, é o currículo. Né? Então, elaborar um bom currículo, ok. Mas se preparar, igual você falou, querendo ou não, uma entrevista rápida que hoje as empresas fazem, já é pelo telefone. Como, né, se preparar para receber e falar as coisas mais pontuais, importantes da sua carreira. Então, tenha em mente o seu currículo muito bem elaborado no sentido dessa situação de sucesso que você carrega, os projetos importantes que eu desenvolvi, né? O que eu pude contribuir para aquela empresa. Então, trazer situações positivas, de novo, né? Ser positivo. No caso do primeiro emprego, Fabiano, o que é importante, de repente, aquele candidato prestar atenção para ele conseguir agradar, né, esse entrevistador? Tá, no primeiro emprego... Porque daí ele não tem a experiência. Isso, né? Exatamente. A gente não vai olhar a experiência. Por ele não ter experiência, então, o que ele pode usar a seu favor? A questão é a postura, né, no sentido, falar bem. Como que você fala bem hoje, né? Quanto mais você lê, mais você melhora o seu vocabulário, né? Então, assim, se preparar nesse sentido. A roupa, o que vestir, o que não vestir. Então, sempre pensando, qual o perfil da vaga? Eu vou para um perfil da vaga, por exemplo, vendedor, né, no shopping. Né? Você não precisa ir de terno, gravata, a não ser que você vá trabalhar numa loja que venda ternos. Então, sempre linkar, porque às vezes as pessoas criam um mistério, né? Nossa, o que será que quer aquele perfil da vaga? Mas é mais simples do que possa parecer, no sentido assim, qual o perfil da empresa? Sempre tenta perceber. Você vai trabalhar numa academia? Você vai de social na entrevista? Não. Né? Então, sempre fazer esse link, né? Qual o perfil de empresa que eu estou buscando faz sentido com o meu perfil? É isso que eu quero? E respeitar aquelas regrinhas, né, que acho que são básicas, evitar aquele decote muito profundo, Sim. A transparência. Usar uma roupa que você fique confortável, né? E adequada, no sentido assim, a roupa não pode ser uma coisa que vai te incomodar a ponto de tirar toda a sua concentração de falar o que você tem de melhor, que você fez de melhor, muito pelo contrário, né? A roupa tem que estar ali super confortável e fazendo mais um ponto positivo, né, do seu conjunto que você vai mostrar. Ficar atento hoje em dia, né? Como que eu faço, igual você falou da roupa, eu vou entregar currículo? Hoje a gente tem várias redes sociais, né? Então, o que você está me falando na entrevista é o que você escreve, é o que você posta nas redes sociais? Porque hoje as empresas, elas olham. Nós falamos até ontem sobre isso, que a maioria das empresas, elas olham e pesquisam as redes sociais daquele entrevistado. É mais uma ferramenta hoje em dia, né, de avaliação. Hoje a gente tem muito forte, é uma ferramenta muito forte, é o LinkedIn. O LinkedIn é o seu currículo profissional gratuito e que você faz uma conexão com milhares de pessoas, tanto no seu ramo como não. Então, assim, por que não explorar?
que é para negócios, né? Exato. Como tem a rede social, né? Que a gente sempre fala no programa Facebook, Instagram, Twitter, que é o pessoal. É algo mais social, pessoal. O LinkedIn é um perfil que você tem, mas ali, gente, são só negócios. Exato. Só trabalho. Você pode seguir vale a pena, empresas. de repente, você que está buscando uma vaga, né? E é uma gratuito. recolocação, deixar o seu currículo, criar o seu perfil no LinkedIn. E é gratuito. É importante também, quando a gente pensa em empresa, né, se você já passou por outras empresas, quais são as pessoas que poderiam te indicar? Você teve um bom relacionamento? Porque às vezes a empresa pergunta, né, numa entrevista, me dá 3 nomes de indicação, como se fosse uma referência. Você tem 3 nomes hoje? 3 colegas, né? Que Exatamente. Estão na ativa e poderiam falar bem do seu trabalho. Bem do seu trabalho. Essa é uma boa. Vou te interromper só um pouquinho, Fabiana, mas Claro. eu não vou deixar você embora, não. Eu vou fazer um intervalo rápido e no próximo bloco a gente volta falando sobre isso e que, de alguma maneira, essa entrevista e as outras que nós fizemos no decorrer dessa semana te ajudem, te orientem, ajude, né, de fato, a abrir caminhos para você conseguir essa vaga. Mesmo em tempo de crise, se a gente se esforçar, se a gente se dedicar, logo, logo aparece, viu? Faça por merecer. E ela disse também uma coisa que todos os convidados que passaram aqui essa semana comentaram. A qualificação profissional. Então, buscar se aprimorar sempre, conhecer sobre a empresa que você vai, né, pleitear uma vaga, estudar, pesquisar, se preparar. Né? Não é simplesmente elaborar um currículo e entregar. Você tem que conhecer sobre aquela empresa que você está levando o seu currículo e sobre a sua área específica. Né? As coisas hoje mudam rapidamente, então a gente precisa sempre se atualizar. Esses cursos, Tati, mas às vezes eu não tenho dinheiro para fazer um curso pago. Existem diversas opções de cursos gratuitos. É só você pesquisar, procurar. Mostramos, por exemplo, uma infinidade de opções que o Sebrae oferece, tanto presencial quanto pelo computador, né? Educação à distância. Então fica aí essa dica para vocês, tá bom? A pausa é rápida, já já a gente volta para continuar esse bate-papo. Qualquer dúvida ou pergunta específica que você queira que a gente responda, é só você participar pelas redes sociais.